Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Quero estar orando para que Deus realmente possa nos alcançar nessa noite ainda mais. Depois de um louvor abençoado desse, com certeza o céu está aberto sobre este lugar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na tua presença. Deus, desde já te apresenta a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, hoje é um dia que o Senhor preparou para nos dar a vitória. Pai, então desde já nós te pedimos, Senhor, que alargue a nossa visão, abra o nosso coração, que realmente nós possamos entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, prenda a nossa mente na tua palavra agora, Senhor, e se revele um pouco mais para cada um de nós. É o que eu te peço, e certo da vitória, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, é uma palavra de vitória. Não só de vitória, mas como essa vitória vem, como Deus age, porque nós possamos estar passando ou ainda vamos passar. E o Senhor tem o controle de todas as coisas. Essa palavra ela está registrada no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Aqui vai falar a história de Gideão. Uma história bem conhecida. Não vou me atentar a ler todo o texto, só alguns trechos dele. Eu vou discorrer sobre essa história e como Deus age na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi assim, ó, Deus escolhe os improváveis. Por que eu coloquei essa palavra, irmãos? Porque muitas das vezes a nossa mente ela é bombardeada pela situação a qual nós estamos vivendo e que nos leva a assimilar que nós fazemos parte do que nós estamos vivendo, ou que nós somos aquilo ali. Olha só que essa palavra, aquilo ali, já soa de uma forma negativa. Aquilo ali, quando nós colocamos, é que é desprezível, descartável, não tem utilidade, e não é dessa forma que Deus olha para nós. Deus, quando Ele nos resgatou, quando nós estávamos mortos ainda em delitos e pecados, Ele não veio nos dar vitória. Ele já nos deu. Alguns tomou posse e outros não. Por quê, irmãos? Hoje nós vamos receber a palavra de Deus. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua? É como nós vamos aplicá-la. Porque não é só ouvir, não é só gravar. Ah, eu vou deixar ela descer para o meu coração se você não tiver uma atitude daqui para frente. Você precisa mudar algo em você. Não adianta você ficar lamentando. Não adianta você ficar, porque eu. Não, se fosse com outro seria da mesma forma. Deus olha para cada um de nós da mesma forma. Ele olha para nós e nos vê como filhos amados, como vencedores, provocadores de milagre. Pessoas a qual ele pode contar, porque não depende de nós o poder, mas sim o dele. Amém? Por que eu coloquei essa palavra? Porque Gideão, ele se via como uma pessoa incapaz. E muitas das vezes, por causa do nosso estilo de vida, por causa das atitudes que nós tomamos no dia a dia, nós nos sentimos incapazes. Pelos pecados que cometemos, pela forma que falamos. E isso não é um privilégio só nosso. E são de todos os homens que são narrados na palavra de Deus. Então nós precisamos aprender com o Senhor. A palavra de Deus fala assim, ó, Juízes 6:15. Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. A maior desculpa que ele pôde inventar aqui foi essa. Ele começa fazendo um clamor. Ai, Senhor meu. Tá, o Senhor é meu. E daqui para frente, o que vem? Eu confio no Senhor, conta comigo. Nós vamos lá e vamos destruir, nós vamos salvar Israel. Mas não, pelo contrário. Ele já vem usar o vitimismo. O que é o vitimismo? É você olhar no espelho e enxergar uma pessoa que você não é. Ou você olhar para as pessoas e achar que elas estão pensando algo de você que não estão pensando. Irmãos, as pessoas não estão nem aí para nós. Quem nós somos, de onde somos ou para onde estamos indo. Mal as pessoas que trabalham conosco. Você passa no centro da cidade, se encontra com dezenas, centenas de pessoas que não te falam nem um oi.
Nós não somos o centro das atenções. Nós somos, sim, a igreja do Senhor que faz a diferença onde nós estamos. Então, quando ele fala assim, como livrarei a Israel? Aí a pergunta que o Senhor nos faz hoje. O Senhor nos deu uma comissão, ir de pregar o evangelho. Aí a pergunta, Senhor, como eu vou salvar as pessoas se eu ainda tenho dúvida se eu sou salvo? Se eu ainda não confio nesse negócio de santidade, se eu ainda não tenho intimidade com o Espírito Santo? Mas para que isso mude, você precisa ter algumas atitudes. Precisa começar a orar de madrugada. Precisa jejuar, precisa ler a Bíblia. E o que é de ruim que está em nós vai saindo aos poucos. Eu não estou falando de um demônio que manifesta na vida de uma pessoa, que está em gerações na vida dessa pessoa. Estou falando de hábitos que nós permitimos que venha acontecer em nossa vida. Começamos a praticar tais coisas e se tornou um hábito. Uma pessoa que fala mentira, ela não começou a falar mentira do nada, virou um mentiroso. Começou com uma mentirinha, foi aumentando e ela passou a acreditar naquilo. Se tornou um mentiroso. E com isso ela tira uma credencial que foi dado para ela como filho de Deus e começa a se apresentar nos lugares como filho do diabo. Que ele é o pai da mentira. Isso é possível? É só olhar a vida da pessoa. Irmão, quem senta do seu lado, quem fala mentira, quem faz fofoca, não está falando da parte de Deus. Se não está falando da parte de Deus, está falando do diabo. A nossa obrigação é passar o quê? A santidade de Deus. Se eu, por acaso, não estou falando do irmão A, B ou C, não. Se eu falar com você dessa forma, você tem todo o direito de, peraí, bispo, você está desviando. Está ruim o seu falar, não está edificando. Está fora da palavra de Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Amém? Então, primeiro, mudar as nossas atitudes. Tirar esse negócio, tudo é eu sou coitadinho. Não, nós somos mais que vencedores. É o que a palavra de Deus está falando aqui. E o comissionamento que foi dado para ele não foi pouco, foi para livrar um povo inteiro. Nós é só irmos e pregar o evangelho a toda criatura, todo o que crer e for batizado será salvo. Isso nem depende de nós, se a pessoa vai crer ou não. Aí entre ela e Deus, o Espírito Santo que vai trabalhar. Amém? Deus sempre responde com promessas. Então, quando Deus te dá um comissionamento, fique tranquilo, irmãos. Deus é justo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos para Deus, nós vamos receber dele. Não é só o mal que nós praticamos que nós colhemos mal. Não, o bem também. Fala aqui assim, Juízes 6,16. Porque eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Deus está falando que ele ia ferir todo um exército, todo um povo, como se fosse um só homem. Ou seja, e o mais importante, eu irei contigo. Irmãos, o Senhor tem ido conosco. A última pregação minha aqui eu falei, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Não foi isso que nós aprendemos aqui? O Senhor vai comigo? Se o Senhor for, eu vou. Se ele não for, eu não vou. E aqui está repetindo isso. Olha só. Portanto, eu irei contigo. Ou seja, eu sou contigo, eu estou em você. Eu estou com você, estou por você. Fique tranquilo, as suas lutas eu estou comprando. Eu estou resolvendo. Deixa eu fazer. Mas para isso, ser forte e corajoso. Começa a pegar as histórias da Bíblia e começa a trazer para a sua realidade de vida. Por que que as coisas têm repetido na sua vida? Porque não há mudança. Precisa haver uma mudança de atitude, de ato. Não quero, estou cansado, beleza, mas até onde você vai nisso? Até sair da igreja? Até deixar de ser servo de Deus? Esperar o diabo pisar na sua cabeça lá fora para você voltar? Não, irmão, nós não podemos fraquejar nesse momento. Nós precisamos arregaçar as mangas e partir para cima. Falar, Deus, conta comigo. Esse problema que eu estou passando, eu sei que o Senhor tem capacidade de resolver. E com vitória. Deus pode usar a sua vida, mesmo que você se sinta pequeno ou fraco. Irmãos, independente do sentimento, Deus vai nos usar. Não há uma condição para Ele nos usar. Ele não está perguntando se você é grande,
se você é uma pessoa importante na cidade, se você é dinheiro, se você tem dinheiro, se você tem uma posição que se destaca, não. Você pode até se sentir fraco ou pequeno. Sentir, você não é. Porque o Senhor está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Amém? Deus reduz o exército para mostrar o seu poder. Ou seja, Deus pisa na cabeça do inimigo para mostrar o poder dele. Não o poder que há em mim. Não que eu tenha poder. Não, é Deus que está em nós. Então, esse problema que nós criamos, que nós olhamos e falamos assim, não tem saída, não tem mais jeito, Deus pega isso e esmaga para mostrar o poder dele, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado, para que realmente onde nós passarmos as pessoas podem olhar e falar assim, ali está indo um servo de Deus, está indo uma serva de Deus. Então nós precisamos estar atentos que Deus tem falado com cada um de nós. Irmão, muitas das vezes nós contamos com um homem. As pessoas que um dia se colocaram como guerreiros na frente da batalha. E na situação aqui de Gideão não era diferente. Fala assim, olha, muitos eram os soldados, mas Deus queria mostrar que a vitória viria através dele. Por que o Senhor coloca isso? Irmão, Deus não está preocupado com o número para vencer um exército. Se tem um exército de 100 mil contra Israel, Israel tem um exército de 300 mil, para Deus não faz diferença. Pode ter 10 lá que Israel ainda vai vencer. Com a igreja é a mesma coisa. Nós podemos ter 10 inimigos, mas você sozinho com Deus vai vencer os 10, vai vencer os 100. Então descansa no Senhor, não fica preocupando, não fica dando força para quem não tem, que é o chamado inimigo nosso. Larga isso de banda para lá. As pessoas que trabalham conosco, que desejam o nosso mal, irmão, não precisa caçar briga, lutar com essas pessoas. Elas já são entregues na mão do Senhor. A briga delas é com o Senhor, não conosco. Nós somos servos. O que nós fazemos é abençoar as pessoas. Não maldizer, não amaldiçoar, não desejar o mal. Não, pelo contrário, nós queremos que as pessoas se dê bem, que cresçam no Senhor. Amém? Juízes 7:2 fala assim, disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu te dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Então, quando Deus olhou aquele exército de Israel, que era 32 mil homens, guerreiros, Deus falou assim, tem homem demais para mim te entregar o exército inimigo, os medianitas, e vocês falar que foi pela força da mão de vocês. Então, irmãos, tem hora que nós vamos precisar de abrir mão de algumas coisas da nossa vida, de alguns recursos que nós temos, de algumas habilidades que nós temos naturais, para que realmente o sobrenatural de Deus prospere na nossa vida, para que realmente nós possamos sentir o poder de Deus na nossa vida. Uma delas é buscar ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que faz parte da Trindade. Nós precisamos estar com os ouvidos sensíveis ao que ele tem falado conosco. Nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está por fazer, o que está por vir. Isso é chamado de revelação, sabedoria, discernimento de espírito. Nós precisamos saber o que está para acontecer com a nossa cidade, com o nosso país, o que vai acontecer no mundo. Porque nós estamos esperando a vinda do Senhor. Nós almejamos por isso. Mas há os sinais. Nós precisamos saber ler aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Então o Senhor fala assim, olha, a minha mão me livrou. Ou seja, o Senhor olhou e falou assim, tem homem demais aí. É a mesma coisa, se a gente for pegar um banco desse aqui e tiver 15 homens, tem necessidade? 2 homens resolve carregar um banco desse. 3 no máximo, 4. 15 não justifica. E como que vai selecionar quem que vai carregar e quem não vai? Vai depender da sua postura. Vai depender de como você leva a sua vida. E aí não é eu que estou dizendo, é o Senhor que seleciona. É o Senhor que coloca, é o Senhor que tira, é o Senhor que fala assim, esse está apto, esse não.
Muitas das vezes, eu acredito que Gideão, quando alguns aqui foram excluídos, aposto que muitos falaram assim, mas logo fulano, aos olhos humanos ele era muito bom, mas aos olhos de Deus não prestava. Para aquela guerra, para aquele momento, não. Então nós precisamos estar cientes disso. A vida ela é feita de momentos. Você está passando por um momento. Determinada coisa hoje para você é importante, mas amanhã pode não ser, e depois amanhã pode voltar a ser. Então permaneça aberto, com o coração aberto diante do Senhor. Então de 32 mil homens ficaram apenas 300. Quem que fez a seleção? Você acha que foi Josué que chegou lá e falou assim, ó, pastora Cátia está apta, a Lucinha já não está, pastor André está apta, o Bernardo já não está. Não foi assim, irmãos. Deus é um Deus que tem estratégias, tem princípios. Ele sabe selecionar. Ele sonda a mente, ele sonda o coração. Mas também ele vê as nossas atitudes, o que nós temos feito, as nossas obras, como elas têm sido feitas, o que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, o que eu tenho desejado. Tudo isso o Senhor tem sondado em cada um de nós. E é através disso que nós somos selecionados ou não para fazer a obra. Irmão, o ser humano só dá valor quando perde. Às vezes hoje você não dá importância de estar aqui. Mas quando você conversa com pessoas que já passaram, fala assim, o meu sonho era poder voltar. Mas agora está enraizado em outro lugar, não tem como vir. Agora tem que ficar lá. Porque não foi eu que tirei, não foi você que tirou, foi o Senhor. Não faz mais parte. Acabou. Agora, quando veio a vitória para esses 300 através da mão de Deus, como é que ficou o restante? Os que não foram selecionados. Qual que foi o sentimento? De inutilidade. Você quer sentir isso, irmão? Uma pessoa que é inútil? Então não abra mão daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se você foi selecionado, não abra mão disso. Isso é um princípio. Nós temos falado que esse mês nós vamos falar muito de princípio. Irmão, princípios nós não quebramos, nós não abrimos mão. Não abra mão do princípio. Ó, não estou dando conta de carregar. O Senhor falou assim, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Então não há desculpa. Ou você está falando com Deus, eis-me aqui, ou você está falando, Deus, me tira. Eu não quero, eu estou te rejeitando. É isso que você está falando para Deus. Não tem outra forma de falar isso. E da mesma forma, se você está fazendo as mesmas coisas e quer um resultado diferente, você não vai alcançar. A sua vida vai de mal a pior. Então não adianta você vir aqui depois do culto e orar e expulsar o demônio que está na sua vida, porque ele vai vir, na hora que ele vir, você não mudou, a casa vai estar vazia, ele vai chamar mais 7, a sua situação vai ficar pior. Por que eu não fico orando para ímpio, expulsando demônio de ímpio? Porque eu vou trazer mais problema para a vida dele. Então nós precisamos ser pessoas que têm responsabilidade com o reino de Deus, que vivemos o reino de Deus. Irmãos, abre mão desse sentimento natural. Nós somos pessoas espirituais, nós estamos lutando contra potestades, contra os demônios, não é contra o irmão, contra a irmã, não. Nós amamos a todos, queremos todos juntos aqui, mas quem seleciona é Deus. Então se coloca na brecha, aprenda como Deus seleciona, que vai falar isso. Juízes 7:7 fala assim, e disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Então depois você vai pegar lá, do 1 ao 22, vai narrar essa história toda, como foi selecionado. Então primeiro o Senhor pergunta, tem alguém com medo aí? Tem algum medroso? Tem. Passa para o lado de cá. Já está desqualificado. Depois, segunda seleção. Ó, manda ir beber água. Quem chegar lá e ajoelhar, já está também de fora. Agora, aquele que for lá, levar a sua mão e beber com a água, como cachorro, esse está selecionado, porque está com a mão na água e a outra na espada. E está pronto para guerrear. Esse é guerreiro. O que isso quer dizer, irmãos? Quem tem orado, quem tem jejuado, quem tem lido a palavra de Deus, quem tem feito a obra de Deus,
É isso aqui é revelação de Deus. Então se apegue nessa palavra. Ah, você está no deserto, mas você vê uma poça d'água, você larga seu equipamento todo, sai correndo e pula dentro d'água para matar a sua sede? Fique tranquilo, você não vai morrer de sede no deserto. O Senhor é contigo. O Senhor vai matar a sua sede. Porque Ele é fonte de água viva. Se nós temos esse Senhor, não tem como morrer de sede. Fique tranquilo que na hora certa Ele vai te alimentar. Assim como Ele fez com Elias. Quando parece que perdemos recursos, Deus está preparando terreno para mostrar o seu poder. Irmãos, então quando é arrancado de nós alguma coisa, quando é tirado de nós, parece que estamos perdendo. Deus só está preparando o terreno para mostrar o seu poder. Olha que palavra maravilhosa. Começa a pensar no que nós já perdemos na nossa vida, desde quando nós aceitamos o Senhor. Quantas derrotas, entre aspas, nós já tivemos? Quantas desilusões? Quantas pessoas que nós amávamos, que nos deixou? O Senhor só está preparando terreno, fique tranquilo. E a palavra de Deus continua assim, ó. A vitória vem pela fé e obediência. Irmão, não adianta você ser uma pessoa que tem fé, mas não é uma pessoa obediente. É uma pessoa rebelde, revoltada, não pode falar nada, já sai brigando com todo mundo, espumando. Que isso? Você é cristão, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ei, baixa. Você não está em qualquer lugar, você está na igreja de um Deus vivo. Ah, eu ouço tudo que eu gostaria? Não, tem muita coisa que eu ouço de irmão que eu não gostaria de ouvir. Ah, eu respondo tudo que eu gostaria de falar? Não, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu não estou na minha casa, eu não estou dentro de um bar, eu estou dentro da igreja. Então eu tenho que respeitar uma autoridade que está aqui dentro, chamada Jesus. Então eu baixo a minha bola, respiro fundo, falo, Deus, a igreja do Senhor, eu só sou servo. Deixa falar, deixa passar. Então não justifique para ninguém, não tenta dar uma de certo para ninguém, só seja o quê? Tenha fé que Deus está vendo o que está acontecendo e seja obediente à palavra e à visão de Deus. Então, se você tiver esses procedimentos que o Senhor está nos ensinando essa noite, mudança de atitude, orar, jejuar, ler a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Irmão, nós vamos passar por outros tipos de problema, mas o que nós já passamos, não. Pessoa que está nesse ciclo vicioso, ó, todo dia o mesmo problema, todo dia o mesmo problema. Tem alguma coisa de errado aí, irmão. Você precisa examinar. Precisa examinar. Vocês já repararam? Eu fui fazer uma pesquisa rápida. A maioria das igrejas que nós conhecemos, vou falar só da nossa cidade, eu fiz em nível de Brasil. Você chega na igreja, é 50 pessoas, a outra é 60, a outra é 20. Repararam isso? Quando vocês passam para vir para a igreja, tem uma igreja aberta, você passa ali, você bate o olho, 20 pessoas, 30, 80. Por que que isso acontece? Por que que pessoas saem da igreja? Por que que pessoas permanecem na igreja? Será que quem está permanecendo é fiel e quem está saindo é infiel? Ou será que quem está tirando quem é fiel? Já parou para fazer essa pergunta? Qual tipo de pessoas nós somos? Nós somos os fiéis que o Senhor pode contar conosco e nós vamos permanecer em qualquer circunstância? Ou nós só estamos esperando uma oportunidade para ir embora? Você acha que o Senhor está preocupado com esses números? E quando o Senhor olha, ele só vê uma igreja, dependente de onde essas pessoas estão. Mas o que você tem aqui, o que a pessoa tem lá onde ela está, o Senhor que deu, você vai rejeitar isso? Eu não quero rejeitar o que Deus me deu, eu não vou rejeitar o que Deus me deu. Eu gostaria que você tivesse a mesma atitude. Porque não é a mesma coisa. Nunca vai ser. A gente sai de um ministério, irmãos, é quando há um escândalo.
é o pastor em adultério, é o pastor fazendo vigília lá, como é que é? Investigação, né? Nós vimos outro dia na internet. É um motivo de você sair. Fora isso, você parou para pensar nisso? Você não tem problema com a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa aí te ama. Essa pessoa tem orado por você, ela tem clamado pela sua vida. Nós temos falado aqui o ano inteiro que tem pessoas orando pela sua vida. E no momento de ira, de fúria, de decepção, de raiva, de rancor, você esquece tudo isso, como se nunca tivesse nada. E a palavra de Deus continua dizendo: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu a cada um deles trombeta em suas mãos, e cântaros vazios com tochas neles acesas. O que tem nas suas mãos, irmãos? Você não pode estar com as suas mãos vazias. O que isso aqui quer dizer? Todos nós precisamos fazer a obra de Deus. Não tem ninguém aqui que foi chamado para ficar sentado no banco. Você tem um ministério, coloca ele para funcionar. Você não foi chamado para ficar no banco. Alguma coisa tem em você. Olha aqui, a palavra está sendo bem clara. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu a cada um deles, a cada um. Não ficou ninguém sem fazer nada. Pessoas na igreja que não fazem nada, irmãos, vai chegar um tempo, vai se tornar um peso morto. Só vai ver os defeitos das pessoas, porque a igreja não tem defeito. Se você falar de que a igreja tem um defeito, você está indo contra os princípios de Deus. Se você quebrar o princípio de Deus, você quebra a cara. E a palavra de Deus continua. Ao toque das trombetas e quebra dos cântaros, Deus confundiu os inimigos. Ou seja, quando você usa o que Deus colocou nas suas mãos como ferramenta, como arma, ele confunde o inimigo. O inimigo fica confuso, ele não consegue chegar até a sua casa, até os seus negócios, até a sua família, e nada mais de ruim vai te acontecer. A vitória está sendo entregue na sua mão, mas para isso, você não pode estar de mão vazia. Você precisa usar, assim como nós falamos lá de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, sobre a armadura de Cristo. Nós precisamos ouvir isso aqui, ó. O que foi entregue na sua mão hoje? Começa a pensar, o que tem nas minhas mãos? Agora nós vamos comemorar 10 anos de ministério. 10 anos de ministério aqui em Barbacena. O que você tem feito para contribuir para esses 10 anos acontecer? E que venha vir mais 10 anos? O que você tem falado para Deus? Deus, eis-me aqui, usa, eu quero fazer mais. Repara que os irmãos que mais trabalham na obra são os que mais trabalham lá fora. São os mais ocupados. São os que menos têm tempo. A maioria das vezes. Toda regra tem sua exceção. Mas a maioria das vezes é assim. Você chega aqui, você vê o irmão que era cara de cansaço, mas está aqui. Está aqui honrando o Senhor, está aqui honrando quem está pregando. Está honrando o seu comprometimento com a sua escala ali de diaconato. Está honrando o seu compromisso com um grupo de louvor. Está aqui. Com sol, com chuva, mas está aqui. O que é isso? São essas ferramentas que Deus está colocando na sua mão. Os trombetas, os cântaros, as tochas acesas. Ou seja, você encostou no irmão, ele pega fogo. Você reaviva o dom que há nele. Começa a pensar nisso então, amém? Juízes 7:20 fala assim: tocaram, pois, as 3 companhias, as trombetas, e quebraram os cântaros, e tinham em suas mãos esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas, para tocarem. E exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Ou seja, nós precisamos clamar: ah, Senhor meu Deus, me dê a vitória sobre tal situação. Ah, Deus, eu tomo posse em nome de Jesus. Então, quando você fala isso, você está tendo uma atitude de fé. Você está sendo obediente à palavra de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós.
que nós realmente sejamos pessoas ativas e não reativas. O que é uma pessoa reativa? Só faz as coisas se for motivadas. Se eu falar assim, dê uma salva de palmas para o Senhor, todo mundo. Não, irmão, isso tem que ser espontâneo em você. Um aleluia, um glória a Deus. Você precisa começar a ter esse hábito de declarar: Deus, realmente a vitória é minha. Eu tomo posse em nome de Jesus. Começa a ser uma pessoa ativa, começa a mudar o seu hábito. Ah, pastor, eu sou tão acanhado. Fala baixinho, mas fale. Não estou falando para você gritar, não. O culto ele tem que ter ordem e decência. Mas você falar um amém, glória a Deus, o Senhor é comigo. Continua falando, Deus. Não tem problema nisso. Aleluia. E fala assim, ó. E todo o exército correndo e gritando e fugindo, porque o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o exército. Ou seja, o próprio exército inimigo começou a atacar entre si. Amém? Então, preste atenção, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui vai mudar a sua vida. Os próprios inimigos vão se atacarem. Não precisa você lutar contra essas pessoas. Deus é contigo. Fique tranquilo, o Senhor está no controle de todas as coisas. A obediência à palavra de Deus abre caminho para a vitória espiritual. Então não é só algo físico, também tem o espiritual. Irmão, a pessoa começa a orar, não consegue orar. Ah, morre de sono. A outra começa a ler a Bíblia, aí dá sono. Irmão, isso é espiritual. Então se você for uma pessoa obediente, Deus vai agir e a vitória vai ser completa. Amém? Os inimigos eram numerosos, assim como somos nossos hoje. Nós temos muitos inimigos. E por incrível que pareça, são os mais próximos. As pessoas que estão mais próximas de você. Está te desejando mal. A pessoa que trabalha com você, que estuda com você. Está torcendo mais para a sua derrota do que pela vitória dela. Deixe Deus tratar com esse tipo de gente. Não suje as suas mãos. Não contamine os seus lábios. Porque fala assim, ó, mas Deus te deu a vitória completa. Então nós somos pessoas que servimos a um Deus vivo. E a palavra de Deus continua em 7:22, fala assim: assim como os 300 homens que tocaram a trombeta, o Senhor virou a espada de um contra o outro, e em todo o exército, e o exército fugiu. Irmãos, o exército contrário a nós, o inimigo, vai fugir da nossa presença. Você sabe por que você tem que ter um inimigo? Lá no Salmo 23, o que fala lá? Que o Senhor vai colocar uma mesa diante dos... Então precisa ter adversário, irmãos. Se não tem adversário, não tem mesa posta. Fique tranquilo. Qual que é o desejo do seu coração? Deus vai realizar. Ah, eu tenho um inimigo, a pessoa me percebe. Fique tranquila, Deus vai colocar uma mesa na frente para mostrar assim, eu sou o Deus dele, eu estou dando ela, eu estou dando essa família vitória, eu estou dando a bênção sobre eles. Quando confiamos em Deus, Ele nos dá vitória total sobre os inimigos espirituais. E ainda, além desses outros, tem os inimigos espirituais que nós não vemos. Alguns até vê um vulto ou outro quando chega na igreja, depois para, some. Porque a luz que é em você repele todo o mal, expulsa todo o mal, acaba. Mas nós precisamos estar vigilantes contra eles, porque eles andam de redor procurando a quem possa. E tragado para onde? Já se fizeram essa pergunta? Tragado para fora da presença de Deus, para fora da obra de Deus, para fora de junto dos irmãos, para fora da igreja. Ei, acorda, não se permita ser tragado. Essa luta ela é espiritual.
Se você ama as pessoas que estão aqui, cuide delas. Se você ama os seus familiares, cuide deles. Para de apoiar coisas erradas. Para de tomar partido. Nós somos espirituais e pronto. Quando eu estou errado, a minha esposa tinha que falar: você errou, você está errado. Não é nessa braveza toda, né? Senão eu corro para debaixo da cama. Mas não tem negócio de passar a mão na cabeça. E da mesma forma, ei, está errado, acabou. Não tem conversa. Está nervosa, está com raiva? Vai lá para o quarto, depois a gente conversa. Vai lá, discute com o Espírito Santo lá. Não sou psicólogo. Então nós precisamos começar a mudar isso, irmãos. Parar com esse negócio. Ah, porque eu tenho afinidade com uma pessoa, se ela está fazendo tudo de errado, eu vou ser um com ele. Não. Quer ser errado? Vai para lá, ó. Vai viver sozinho. Olha quantas pessoas, irmãos, que nós já comemos o mesmo prato quando nós éramos jovens. Eram os nossos melhores amigos. Cadê eles? Onde estão? Fala aí, quem tem um amigo de infância até hoje? Procura na sua mente aí. Você pode confiar. Eu tenho vários. É só ligar para eles. Primeira coisa, aí, vem para cá, vamos tomar uma. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pegar fulano de couro. Isso é amigo? É amigo? Então nós não temos. Amigo nosso é Jesus. Amigo nosso são os irmãos. Por mais defeito que pareçam ter, mas não tem. O seu defeito é para me aperfeiçoar e vice-versa. Nós só precisamos entender isso. Nós não temos concorrente na igreja. Nós não temos inimigo na igreja. Só irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do poder de Deus. Pessoas que querem nos ajudar. Então muda a sua mente. E a palavra de Deus continua. Gideão e os 300 homens provam que a vitória vem. Não vem de força, mas da presença de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está falando aqui, olha, a vitória ela não vem através da nossa força, mas da presença de Deus. Deus tem ido contigo? Pode preparar para a vitória. Ei, pega isso aí, Deus está indo contigo, prepara para a vitória. Deus, eu tomo posse dessa vitória em nome de Jesus. Parece impossível, eu me sinto incapaz, eu me sinto fraco, mas quem faz é Deus através de mim. Se agarre nessa palavra. Deus nos capacita a vencer batalhas impossíveis. Irmãos, o que é possível, nós mesmos derrotamos. Você passar num concurso, é só você estudar. Isso você consegue fazer. E mesmo assim nós ainda oramos, Deus, me faça lembrar daquilo que eu estudei. Sim ou não? Agora, algo impossível? Uma calúnia, uma difamação, uma acusação injusta, um golpe, aí nós precisamos recorrer a Deus. Ei, Deus, coloca as suas mãos, não tem como eu provar isso aqui. Produzir prova contra mim. Hoje nós estamos chegando num momento dessa tal de inteligência artificial, as pessoas estão colocando pessoas para falar com a imagem de outra pessoa. Daqui a pouco nós não vamos ter condições de saber quem que está falando, se é verdade ou se não é. Então nós precisamos realmente estar guardados no Senhor nessa palavra. Ó. Deus nos capacita a vencer batalhas impossíveis. Aleluia! Tomou posse dessa palavra? Então, fé e obediência. Mudança de hábito. Oração, leitura da palavra e jejum. Honrar onde o Senhor te colocou. Honrar as coisas que o Senhor tem te confiado. Lembre-se, nós precisamos estar ocupados com o Senhor. Para vencer, precisamos ser inimigos, para a mesa ser posta.
Não se assuste. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Se coloque de pé. Deixa eu orar em favor da sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Tome posse agora da sua vitória em nome de Jesus. Agora é a hora de você abrir o seu coração para Deus e falar assim: Deus, trabalhe isso em mim, me ajuda a mudar esse hábito. Me ajuda a converter-me, Senhor. E Deus vai te responder nesta noite. Se você tiver fé e ser obediente, nunca mais a sua vida será a mesma em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu declaro a vitória sobre a vida de cada pessoa que aqui se encontra. E dou uma ordem a todo espírito contrário, a toda obra de macumbaria e feitiçaria. Torna-se em efeito agora em nome de Jesus. Pai, que essas pessoas possam ter em suas mãos agora ferramentas, Senhor, para guerrear, para tomar posse da vitória. Pai, que a atitude dessas pessoas, que elas realmente possam ser selecionadas a estar na igreja, a fazer parte da igreja, a fazer parte do ministério, a ser usada pelo Senhor. E tudo que elas tocarem, Senhor, possa ser abençoado em nome de Jesus. Pai, que orar, jejuar, ler a Tua palavra, que isso possa ser prazeroso para nós, Senhor. Que realmente isso possa se tornar um hábito na nossa vida. Pai, que a vitória possa se manifestar dia após dia, para que o Teu santo nome seja exaltado e glorificado na nossa vida, Pai. E arranca, Deus, em nome de Jesus, todo sentimento de incapacidade, de fraqueza, ó Pai, que não vai dar conta de dentro dessas pessoas, Senhor. Nós andamos por fé, não pelo que nós vemos, Senhor. E nessa palavra nós tomamos posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a sua bênção agora. Em nome de Jesus. Deus, visita a nossa casa, visita os nossos negócios, nosso trabalho. Pai, joga por terra agora todo inimigo, todo levante contra a nossa vida, perca a força, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo.